Olá! Você tem muita dor, abusa dos anti-inflamatórios? Cuidado, porque os anti-inflamatórios aumentam o seu risco de problemas cardíacos, podem interferir com os seus remédios da pressão e podem atacar seus rins. Os anti-inflamatórios como o diclofenaco, cataflam, voltaren, ibuprofeno, naproxeno lideram a lista dos medicamentos que mais lesam os rins, especialmente por muita gente usar, podendo causar falência renal aguda e muitas vezes precisando de hemodiálise de urgência. Por outro lado, sabemos que a inflamação no corpo, a obesidade, aumenta seu risco de infarto, derrame, porque a inflamação está associada com a aterosclerose, também a câncer, demência. Por isso, tudo que inflama seu corpo a longo prazo, persistentemente, pode prejudicar seu corpo. O que fazer para combater a inflamação, as dores nas juntas? Se é melhor evitar os anti-inflamatórios da farmácia. Uma das melhores maneiras de reduzir a inflamação não está na sua farmacinha, mas na sua cozinha. Estou aqui na minha cozinha e vou ensinar os 10 alimentos anti-inflamatórios naturais que você deve ter em casa. Esses anti-inflamatórios naturais não sobem a pressão, não prejudicam os rins, nem o fígado, pelo contrário, alguns têm até o poder de reduzir a esteatose hepática e podem ajudar nas suas dores. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. A gente recebe tanta coisa inútil no WhatsApp e quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí. E me conta, você é muito inflamado? Tem muitas dores, cansaço, fadiga, má digestão? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Você que tem muitas dores, fadiga e indisposição, quais os 10 alimentos anti-inflamatórios naturais que você deve ter em casa? Eu vou falar dos 10 principais, sendo que o 10º eu duvido que você saiba e você poderá plantar aí na sua cozinha e colher os benefícios dele o ano inteiro. Primeiro alimento, o açafrão da terra. Aqui em casa a gente usa bastante açafrão da terra, ou a cúrcuma. A cúrcuma contém curcumina, uma das substâncias com poderosas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Mas a biodisponibilidade da curcumina é baixa, por isso você precisa aprimorar com pimenta do reino. Então pode colocar temperando frango, pimenta do reino com cúrcuma. O que mais o açafrão da terra pode fazer? A curcumina pode aumentar os níveis cerebrais de BDNF, que é um fator neurotrófico importante que aumenta o crescimento de novos neurônios e pode ajudar a combater vários processos degenerativos no seu cérebro, como Parkinson e Alzheimer. E tem muitos estudos com curcumina tentando identificar se protege ou não contra o câncer. Até agora, não dá para bater o martelo sobre o assunto. Mas se você tem dor articular, os pacientes com artrite, artrose, respondem bem a suplementos de curcumina, tanto que existem remédios à base de cúrcuma na farmácia para comprar. Mas eu recomendo utilizar o açafrão da terra como tempero na sua comida. Segundo alimento, o alho. Sabia que o alho, desde a antiguidade, foi utilizado como remédio devido às suas propriedades medicinais? Os egípcios, gregos, romanos, babilônicos e chineses utilizaram para tratar várias doenças. O alho contém alicina, encontrada no alho fresco, logo depois de picar ou esmagar. E o alho é fácil de incluir na sua dieta. Pode temperar arroz, feijão, carnes, frango, tudo fica bom com alho. O alho pode ajudar a proteger contra resfriado, pode reduzir a pressão arterial, os seus antioxidantes também podem ajudar a prevenir a doença de Alzheimer e a demência. E também, por melhorar seu desempenho físico, os atletas olímpicos na Grécia Antiga já utilizavam o alho para isso. Terceiro alimento, o cravo da Índia. Alguns estudos descobriram que os compostos do cravo podem trazer vários benefícios à saúde, incluindo a saúde do seu fígado e estabilizar os níveis de açúcar no sangue. O cravo da Índia contém um composto chamado eugenol, que como antioxidante pode ser até 5 vezes mais potente que a vitamina E. O eugenol também demonstrou ter propriedades anticancerígenas em ratinhos. Infelizmente, as pesquisas sobre os efeitos protetores do eugenol em humanos ainda é limitada, mas não abuse. Em grandes quantidades, o eugenol pode ser tóxico. Então, vale aqui o que eu sempre digo, moderação. O quarto alimento, o gengibre. O gengibre é parente do açafrão da terra. Ele contém gingerol, que tem poderosos efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Além disso, um estudo de 2019 concluiu que a suplementação de gengibre, as pessoas com sobrepeso ou obeso podem reduzir seu peso, porque aumenta o metabolismo. E o gengibre pode ajudar a controlar o açúcar no sangue,
reduzindo a pressão arterial, tratar a indigestão. E alguns estudos em animais sugerem que os antioxidantes do gengibre podem inibir a inflamação do cérebro. Então, faça chá de gengibre, tempere sua carne com gengibre, tempere seu frango, sua salada, seu peixe. Faça o que os orientais gostam muito de gengibre, em tudo. Então, vale a pena você incluir o gengibre na sua dieta. Meu quinto alimento, o azeite de oliva. Eu bato sempre nessa tecla. O azeite de oliva é rico em gorduras monoinsaturadas. É o óleo mais saudável de todos. Além disso, tem altas quantidades de antioxidantes, especialmente um polifenol chamado óleo cantal, que tem fortes propriedades anti-inflamatórias e que demonstrou funcionar de maneira semelhante ao ibuprofeno, que é um anti-inflamatório. Além disso, o azeite tem propriedades antibacterianas, já fez estudo até com H. pylori, que ajuda a reduzir essa bactéria no estômago. Diabetes tipo 2 aumenta a sensibilidade à insulina. E tem estudos com azeite de oliva que podem reduzir seu risco de Alzheimer. Então, vale a pena investir no azeite. O sexto alimento, tomate. O tomate é rico em potássio, que ajuda a controlar sua pressão arterial. Além disso, contém um componente chamado licopeno, que dá essa cor vermelha a ele. E se você cozinhar, o tomate vai aumentar a biodisponibilidade do licopeno. O licopeno reduz risco de doenças cardiovasculares, ajuda na saúde da próstata, deixa a sua pele mais saudável, os seus olhos também protege contra a degeneração macular, porque ele tem luteína, beta-caroteno, além do licopeno. Agora, tem um porém, né? Os tomates têm altos índices de pesticidas. Então, se você puder, compre tomate orgânico. Ou o tomatinho cereja, tem menos pesticidas. Meu sétimo alimento, frutas. Todas as frutas são ricas em antioxidantes. Se você gosta de uma fruta específica, pode mantê-la na sua dieta, que sempre vai fazer o bem para você. Mas eu vou separar duas frutas que eu acho que devem fazer parte da sua dieta. As frutas vermelhas, como morango, amora, framboesa, essas frutas são ricas em antocianina, que é um anti-inflamatório natural. E a dieta Mind recomenda para prevenir a demência. Então, inclua ela na sua dieta. E a outra fruta é o abacate. O abacate é rico em antioxidantes, como vitamina E, que tem propriedades anti-inflamatórias. Além disso, é rico em gorduras saudáveis, que pode prevenir a síndrome metabólica e ajudá-lo a controlar seus níveis de açúcar no sangue. Pode ser com vitamina de abacate, mas eu já falei de tomate, então experimente fazer guacamole, que é abacate, tomate, limão, cebola e azeite de oliva, que é muito saborosa. Oitavo alimento, castanhas. Eu sei que as coisas são caras e eu faço compras. E a castanha sempre foi cara, mas castanha não é para exagerar. Comendo 2 ou 3 por dia já é bom. Por que não exagerar? Porque as castanhas são calóricas, então engordam. O que as castanhas, nozes, amêndoas fazem para você? Elas podem melhorar o colesterol do sangue, pois têm gorduras boas, a gordura monoinsaturada. Além disso, são ricas em vitaminas. E o estudo descobriu que as nozes têm uma capacidade maior de combater os radicais livres do que os peixes. E as castanhas são benéficas contra a diabetes tipo 2, síndrome metabólica, já que são ricas em fibras, que podem ajudar a mantê-lo satisfeito, diminuir a absorção de calorias e melhorar a saúde intestinal. Meu nono alimento, a chia. Apesar de serem pequenas, as sementes de chia são altamente nutritivas. São cheias de fibras, proteínas, ômega 3, que podem aumentar o colesterol bom e reduzir os triglicerídeos, e vários micronutrientes e antioxidantes como ácido clorogênico, que pode ajudar a baixar a pressão arterial, ácido cafeico e quercetina, que têm efeitos anti-inflamatórios. Além disso, as sementes de chia são ricas em vários nutrientes importantes para a sua saúde óssea, como cálcio, fósforo, magnésio. E o décimo, você que esperou até aqui, verduras. Folhas verdes como brócolis, espinafre, couve, aspargos são altos em fibras e antioxidantes. Inúmeras pesquisas citam a alta ingestão de folhas e verduras com a diminuição de certos riscos de câncer, como do intestino. E agora que você chegou até aqui, você me pergunta, folhas verdes, verduras, o que tem de novo? Claro que você sabia, né? O que tem de novo é isso aqui, ó. Broto de brócolis. Duvido que você conhecia. Não tem para vender nos supermercados. Você tem que fazer em casa. Eu li no livro do Anthony Robbins, Life Force, e comecei a ler tudo sobre o assunto. Estou plantando aqui em casa. Parece broto de alfafa, mas não é.
é bem mais ardido, tem um gosto de mostarda. Então, esse daqui estão há 4 dias aqui em casa. O que isso tem de interessante para a sua saúde? O broto de brócolis tem o maior nível de sulforafano de qualquer vegetal. O sulforafano é um composto que fornece as propriedades de superalimento ao brócolis. O broto de brócolis pode conter mais de 200 vezes o sulforafano que o próprio brócolis. E quais os possíveis benefícios do sulforafano? Pode ter propriedades anticancerígenas, aumenta a apoptose, é antiangiogênico, além de ser anti-inflamatório, pode proteger contra algumas condições como Alzheimer e Parkinson e melhorar a saúde intestinal. Claro que mesmo sendo um superalimento, melhor não exagerar. Eu comprei a semente e veio plantando há alguns meses, misturando nas saladas, mas essa marca é importada, mas tem sementes de brócolis do Brasil. Eu já comprei, funcionaram muito bem. E é barato, e é simples de cultivar. Fica um dia de molho, como esses aqui, ó. Então de molho faz um dia, depois eu dreno e vou molhando 3 vezes por dia até o 5º dia, que já está bom para comer. Interessante, se você puder, vale a pena. E como eu falei, é barato, custa mais ou menos R$3 por leva. Então, eu tive que escolher aqui os 10 alimentos que têm grande poder anti-inflamatório. Mas temos outros, o café, por exemplo, tem vários polifenóis e outros compostos anti-inflamatórios que podem proteger contra a inflamação e reduzir a gordura no fígado. Chá verde também é outra bebida interessante, eu tomo chá verde quase todos os dias, há anos. Ele tem epicatequina e ECGC, que em doses baixas podem reduzir a inflamação. Mas também poderia falar da aveia, da linhaça, ambas extremamente saudáveis. Se você está procurando um plano alimentar para seguir, eu sugiro que siga a dieta mediterrânea, que é rica em frutas, vegetais, nozes, grãos integrais, peixes e azeite de oliva. Outra coisa importante, não é só comer certo, ter esses alimentos na sua casa e fazer uso regular deles. Você também deve evitar algumas coisas que causam inflamação, como o sedentarismo, tem que ficar ativo, fazer atividades físicas, porque o sedentarismo inflama. Tem que perder peso se você está acima do peso, porque a gordura, especialmente a gordura abdominal, aumenta a inflamação. Tem que reduzir o estresse inflama. E na hora de comer, também evitar certos alimentos. Quais são eles? Os alimentos ultraprocessados, que são cheios de conservantes, para estender a vida na prateleira, aromatizantes, corantes artificiais. Esses são uma bomba para a inflamação. Gorduras trans, evitando alimentos que tenham gordura hidrogenada ou parcialmente hidrogenada, que podem ser encontradas em margarina, sorvete, salgadinhos, sobremesas processadas e fast food. Evitar carnes processadas, da salsicha, bacon, presunto, salaminho, carne defumada, patês. Mas temos que reduzir carboidratos refinados, do pão branco, macarrão, pizza, arroz branco e, claro, reduzir os açúcares e xaropes de milho que estão nos refrigerantes, sucos de caixinha, molho de salada industrializado, condimentos como ketchup e mostarda, frutas em conserva, geleias, bolos, pudins industrializados. Uma dieta mais natural possível, menos processada, pode ter efeitos visíveis na sua saúde física, mental, já que melhora o humor e a qualidade de vida em geral. Temos que fazer a nossa parte, comendo mais alimentos que nos protegem da inflamação e reduzindo ao máximo as coisas que nos inflamam, para ter uma vida cheia de vigor, com bem-estar físico, mental e emocional. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado, minha playlist sobre diabetes e meu vídeo sobre os remédios que detonam o seu rim. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.